Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Chegamos hoje ao dia 6 da nossa campanha dos 10 dias de clamor e 365 dias de oração. Hoje nós estamos estudando sobre o Espírito Santo e o tempo do fim. Eu espero que você tenha acompanhado todos os dias esse estudo, que você tenha meditado na palavra de Deus, nos textos que nós estamos lendo aqui, estão sendo propostos pelo guia de estudos, né? E hoje nós chegamos à parte 2 do estudo O Fruto do Espírito Santo. Ontem nós meditamos na parte 1 e hoje o texto para a nossa meditação, né, na continuação, nessa segunda parte dos frutos do Espírito Santo, estão em Gálatas, capítulo 6, versos 7 a 9. Eu convido você a ler junto comigo esse texto. O apóstolo Paulo diz o seguinte: não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Então, olha que texto importante que está escrito aqui, né? Está dizendo que aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Então a gente viu ontem que as obras da carne, que estão em conflito constante com os frutos do Espírito, essas obras da carne, elas são naturais, né? Porque infelizmente a nossa natureza é corrompida desde a entrada do pecado no mundo, né? O salmista ele escreveu lá no Salmo 51 que em pecado me concebeu a minha mãe, e essa é uma verdade que atinge a cada um de nós também, né? Então, se nós semeamos as obras da carne, obviamente nós vamos colher aquilo que nos proporciona as obras da carne, né? Mas o texto está dizendo que quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então olha só que coisa maravilhosa. Tem um texto de Ellen White, né, que está destacado aqui no estudo, que eu gostaria de ler com vocês, que diz o seguinte: a influência do Espírito Santo é a vida de Cristo no homem. Não vemos Cristo agora, nem falamos com Ele, mas seu Espírito Santo está tão perto de nós, em um lugar como em qualquer outro. Ele atua em todo aquele e por meio de todo aquele que recebe a Cristo. Os que conhecem a permanência do Espírito em si revelam o fruto do Espírito. Então, no momento em que nós buscamos a Deus, no momento que nós clamamos pelo Espírito Santo, o Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, eles vão se revelar na nossa conduta, eles vão se revelar no nosso estilo de vida, na forma em que nós vivemos. E aqui, para nós finalizarmos a meditação de hoje, no texto final aqui do nosso guia, diz que há uma diferença fundamental na maneira de viver de quem é guiado pelo Espírito Santo, em contraste com aqueles que cedem aos impulsos da natureza pecaminosa e vivem de acordo com as obras da carne. Então, aqui está dizendo que existe essa diferença fundamental, e essa diferença ela é notada, né? Você sente a diferença quando você está próximo de uma pessoa que revela os frutos do Espírito. São aqueles 9 que estão lá em Gálatas capítulo 5, versos 22 a 25, que é alegria, amor, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio, né? Você sente diferença quando você está na presença de uma pessoa que manifesta esses frutos, de uma pessoa que não os manifesta. Então há uma diferença fundamental na maneira de viver. Então nós devemos fazer o quê? Abrir o nosso coração à orientação divina e procurar cultivar essas virtudes que são manifestadas por pessoas que vivem e buscam a presença constante do Espírito Santo. Que nós possamos buscar a presença constante do Espírito Santo na nossa vida todos os dias. Que você continue estudando os temas aqui no guia do Espírito Santo, o tempo do fim, desses 10 dias de clamor. E como sempre eu tenho reforçado, caso você tenha algum pedido especial de oração, deixe nos comentários aqui para que nós possamos interceder juntos por esses pedidos. Que Deus abençoe você, um forte abraço, e a gente continua amanhã os nossos 10 dias de clamor.